Sócrates. De onde vens, Menexeno? É da Ágora? Menexeno. Da Ágora, Sócrates. Estive no conselho. Sócrates. E tinhas a fazer no conselho? Mas é claro, por estares certo de que chegaste ao fim de tua educação e dos estudos, e já te considerares capaz de volver a vista para coisas de maior tomo, resolveste, admirável amigo, impor tua mocidade a nós outros, velhos, para que não se quebre a tradição de tua família, de prover-nos de administradores. Menexeno. Se o permitires, Sócrates, e também me aconselhares a participar do governo, com muito gosto me esforçarei nesse sentido. Caso contrário, não. Mas o que me levou ao conselho, agora, foi ter sabido que iam eleger o orador para falar sobre os mortos. Como sabes, estão preparando as exéquias. Sócrates. Sei. E quem escolheram? Menexeno. Ninguém. Deixaram para amanhã. Porém, penso que irão escolher Arquino ou Dion. 2. Sócrates. Sob muitos aspectos, Menexeno, é uma grande coisa morrer na guerra. Alcança funerais belos e suntuosos. Até mesmo quem ao morrer era pobre. Como é também elogiado até quem carece de todo merecimento. E elogiado por varões de grande saber, que não falam por falar, mas preparam seus discursos com bastante antecedência. E tão belo é o modo, porque eles todos se externam sobre as qualidades reais e até imaginárias dos que morreram com abundância de termos escolhidos. E ficamos verdadeiramente enfeitiçados, de tal maneira exaltam a cidade e os que tombaram na guerra, tanto a série inteira de nossos antepassados, como todos nós que ainda nos encontramos vivos, que até eu mesmo, Menexeno, fico orgulhoso por me ver enaltecido, pondo-me todas as vezes a escutar os oradores com verdadeiro enlevo, convencido, como fico, de que repentinamente me tornei maior, mais nobre e mais belo do que antes. E como quase sempre estou acompanhado de muitos estrangeiros que ouvem comigo tudo aquilo, torno-me, no mesmo passo, mais importante aos seus olhos. Pois o certo é que com eles parece acontecer a mesma coisa com relação a mim e a toda a cidade, que eles passam a nos ter em maior conta do que antes. A tal ponto se deixam influenciar pelo orador. Esse sentimento de dignidade pessoal dura em mim mais de 3 dias, e de tal modo se me entranha nos ouvidos a palavra e a voz do orador, que só no 4º ou no 5º dia volto a reconhecer-me e a perceber em que lugar me encontro. Até esse momento, chego quase a imaginar que moro na ilha dos bem-aventurados. Tão hábeis são nossos oradores. 3. Menexeno. Nunca deixas Sócrates de troçar dos oradores. Porém, desta vez estou inclinado a crer que o escolhido não se sentirá muito à vontade, por ser feita a indicação muito em cima da hora. Talvez se veja forçado a improvisar. Sócrates. Por que isso, meu caro? Todos eles têm vasta reserva de discursos. Nem é difícil improvisar em assunto dessa natureza. Se fosse preciso exaltar os atenienses diante de peloponésios, ou os peloponésios diante de atenienses, bem, impunha-se um orador de pulso
para convencer o auditório e ganhar fama. Porém, quando a competição se realiza diante dos próprios elogiados, não é grande coisa passar por bom orador. Menexeno, achas que não, Sócrates? Sócrates, acho por Zeus. Menexeno, e tu acreditas que serias capaz de falar se o conselho te escolhesse? Sócrates, não há de admirar, Menexeno, se eu for capaz de falar bem, pois tive justamente uma professora, nada fraca, na arte da retórica, que preparou excelentes oradores, entre os quais se destaca o mais distinto dos helenos, Péricles, filho de Xantipo. Menexeno, quem é? De certo referes-te a Aspásia? Sócrates, sim, é a ela mesmo que me refiro, e também a Cono, filho de Metróbio. São esses os professores que eu tive, um de música, o outro de oratória. É natural, portanto, que saiba falar bem quem teve semelhante educação. Porém, qualquer indivíduo de formação menos aprimorada, que houvesse, por exemplo, estudado música com Lampros e retórica com o Raminúzio Antifonte, também obteria êxito, se fizesse o elogio dos atenienses para atenienses. 4. Menexeno, e que dirias se tivesses de falar? Sócrates, de meu próprio cabedal, provavelmente nada. Mas ontem mesmo ouvi Aspásia declamar uma oração fúnebre precisamente sobre esse caso. Tivera notícia do que acabaste de referir, que os atenienses iam escolher um orador, o que lhe ensejou oportunidade de declamar para mim o que deveria ser dito, e o fez em parte de improviso, em parte de passagens previamente meditadas. Quando compôs, quero crer, a oração fúnebre que Péricles pronunciou e que ela agora conglutinou para esta oportunidade. Menexeno, serás capaz de recordar-te do que disse Aspásia? Sócrates, se não for de todo inepto, pois fui seu aluno, e quase cheguei a apanhar, por ser esquecido em extremo. Menexeno, então, por que não mo repetes? Sócrates, de medo de causar aborrecimento à professora, por dar a conhecer o seu discurso. Menexeno, não há perigo, Sócrates. Fala, pois, com isso me proporcionarás grande prazer. Para mim, tanto faz ser de Aspásia, como de qualquer outra pessoa. O que importa é falares. Sócrates, receio que zombes de mim, e me consideres velho demais para ainda entreter-me com brincadeiras de criança. Menexeno, de forma alguma, Sócrates. Fala de qualquer jeito. 5. Sócrates, vejo que terei de fazer-te à vontade. Fora difícil recusar-te algo, ainda mesmo que mandasses despir-me a dançar. Tanto mais que estamos sós. Então ouve. Se mal não recordo, ela começou o discurso, referindo-se aos mortos, da seguinte maneira. Com relação às homenagens, já receberam as que lhe eram devidas. E depois de recebê-las, empreendem a fatal viagem, acompanhados todos eles pela cidade, e cada um em particular pelos seus familiares. Falta, porém, prestar-lhes o tributo da palavra, como o ordena a lei, e é justo que se faça. Os grandes feitos são perpetuados nas orações bem detalhadas, em memória dos que os realizaram e para honra dos ouvintes. Faz-se mister, portanto, um discurso que elogie convenientemente os mortos e admoeste com brandura os vivos, concitando os descendentes e os irmãos daqueles a imitar-lhes
a virtude, e consolando os pais e mães dos que se foram, bem como seus ascendentes mais afastados, que porventura ainda existam. De que modo compor uma oração com semelhantes requisitos, e como principiar a fazer o elogio desses bravos que, por seu merecimento, constituíram em vida a alegria dos parentes e resgataram com a morte a salvação dos vivos? Sou de opinião que devemos adotar neste elogio a ordem seguida pela natureza para deixá-los bons. Tornaram-se bons por provirem de bons pais. Exaltemos, portanto, em primeiro lugar, sua nobre progenie, para depois tratarmos da educação e da instrução que receberam. Como remate, falaremos de seus altos feitos, para dizer quão dignos eles se mostrarão, tanto daquela origem como de tudo o mais. 6. Com relação à excelência do nascimento, o principal é a proveniência dos antepassados, que não eram estrangeiros, do que resulta não serem adívenas os descendentes, oriundos de outras terras, porém autóctones, que residem de fato e vivem em sua pátria, sem terem sido criados por madrasta, como se dá com outros, porém pela mãe verdadeira, a terra em que se fixaram, a terra que os gerou e educou, e no seio da qual agora repousam, depois de mortos. É de justiça, portanto, honrar em primeiro lugar a mãe, porque assim fazendo, elogiamos no mesmo passo seus descendentes. 7. Nossa terra não merece ser celebrada apenas por nós, mas por todos os homens. Antes de tudo, por ser amada dos deuses, do que é testemunho, a contenda e o julgamento das divindades, que lhe disputaram a primazia. Se os deuses a louvaram, por que não a decantarem com justiça os homens em universal? Outro motivo de louvor, que para se reclama, é que no tempo em que a terra inteira produziu animais de toda a espécie, carnívoros e herbívoros, a nossa se conservou virgem e pura de feras. E entre todos os seres vivos, escolheu e gerou apenas o homem, superior aos demais pela inteligência, e o único que venera a justiça e as divindades. A melhor prova do que foi dito, a saber, que esta terra gerou nossos antepassados, e os destes guerreiros, é que toda nutriz também produz o alimento adequado para o filho, o que permite distinguir da verdadeira a mãe falsa, a que se apropria de um filho alheio. É que esta carece da fonte de alimento para um novo produto. Sob esse aspecto, justamente, é que o nosso torrão materno fornece prova incontestada de que gerou homens, pois nessa época foi a única e a primeira a produzir alimento para os homens, o fruto do trigo e da cevada, o melhor e mais nobre alimento do gênero humano, provando desse modo que fora ela, de fato, a geradora desse ser vivo. Argumentos dessa natureza aplicam-se mais à terra do que às mulheres, porque a terra não imitou a mulher na concepção e na geração, mas o inverso é que se deu. Foi a mulher que imitou a terra, nem foi esta ávara do seu fruto, pois o estendeu às demais gentes. Em seguida, legou para seus filhos o azeite, esse bálsamo para a fadiga, depois de alimentá-los e de criá-los até a adolescência. Trouxe-lhes deuses para dirigi-los e instruí-los, cujos nomes poderemos omitir, visto serem por demais conhecidos. Foram eles os organizadores de nossa vida, não apenas com respeito às necessidades cotidianas, em virtude dos primeiros ensinamentos da arte,
como também em relação ao preparo das armas e ao seu emprego na defensão da terra. 8. Gerados e educados dessa maneira, os avós dos mortos de hoje formaram uma comunidade. Aqui será justo fazermos referência sumária. As instituições políticas moldam os homens. Estes serão bons, se elas forem boas. Porém, serão ruins se forem o contrário disso. É de necessidade, portanto, demonstrar como os nossos antepassados se formaram sob a influência de um estado modelar, que não deixou virtuosos apenas a eles, mas também aos homens do presente, entre os quais estão incluídos os mortos de hoje. A forma de governo de então era a mesma de agora, aristocrática, sob a qual ainda vivemos. Aliás, se deu durante quase todo o tempo até agora. Alguns chamam a isso governo democrático. Outros lhes dão nomes diferentes, conforme lhes apraz. Porém, trata-se em verdade do governo dos melhores com a aprovação da maioria. O certo é que sempre temos reis, ou seja, por direito de nascimento, ou por força de eleição. Porém, quase toda a autoridade está nas mãos do povo, que confia os cargos e o poder aos que, em cada oportunidade, são considerados os melhores, não ficando ninguém excluído por enfermidade ou pobreza, ou obscuridade de origem, como não será preferido pelas razões contrárias, tal como se observa em outras comunidades. A única regra é comandar e governar quem é tido na conta de sábio e virtuoso. A igualdade de nascimento está na base de nossas instituições. As demais cidades se compõem de populações heterogêneas da mais variada procedência. Desigualdade que se reflete em suas formas de governo, tirania e oligarquia. E de tal maneira se organizaram, que em todas elas os homens são considerados escravos, por uns poucos, os quais, por sua vez, são tidos por aqueles na conta de tiranos. Nós, porém, e nossos concidadãos, como irmãos nascidos de uma única mãe, não nos consideramos reciprocamente escravos nem senhores. A igualdade natural da origem nos obriga a procurar a igualdade política, segundo a lei, e a não reconhecer outra superioridade, além da conferida pela fama de virtude e de sabedoria. 9. Eis a razão de nossos pais e os destes mortos, como eles próprios, de nascimento nobre todos eles, e todos educados, em regime de plena liberdade, haverem realizado muitos e nobres feitos diante dos homens, tanto na vida particular como na pública, e de se terem considerado na obrigação de lutar contra helenos, por amor da liberdade dos helenos, e contra os bárbaros, no interesse dos helenos em conjunto, de como repeliram Eumolpo e as Amazonas, quando invadiram nossa terra, e agressores ainda mais antigos, e de como saíram em socorro dos argivos contra os cadmeios e dos Heráclidas contra os argivos. O tempo é curto para eu expor como fora preciso, mesmo porque os poetas já exaltaram devidamente em seus hinos tão excelsa glória, para enlevo de toda a humanidade. Se eu, agora, rememorasse em prosa simples esses mesmos feitos, por a certeza, colocar-me em plano secundário. Posso, portanto, saltar por cima de tudo isso, visto já terem recebido a merecida recompensa. Mas os altos cometimentos que nenhum poeta ainda cantou dignamente e correm perigo de ficar esquecidos, são esses que se me afiguram dignos de memória,
para que os exalcemos e concitemos alguém mais a cantá-los em odes e outras modalidades de poesia, à altura dos que os realizaram. Antes de tudo, contarei como os persas, que dominavam a Ásia e pretendiam escravizar a Europa, foram detidos pelos filhos desta terra, nossos antepassados. Falarei deles primeiro, e exaltar-lhes-ei a virtude, como convém, e é de justiça. Para elogiá-los devidamente, será preciso considerá-los no seu próprio tempo e transportar nosso discurso para a época em que o terceiro rei dominava a Ásia inteira. Por seu valor, Ciro, o primeiro rei, libertou os persas, seus compatriotas, ao mesmo tempo que subjugou os medos, senhores deles, e dominou no resto da Ásia até o Egito. Seu filho subjugou o Egito e avançou na Líbia, até onde era possível penetrar. O terceiro rei, Dário, dilatou com o exército seus domínios até os Citas, ao mesmo tempo que por meio de seus navios imperava os mares e as ilhas, de forma que ninguém se atrevia a resistir-lhe, pois a opinião dos homens estava escravizada. Tantas e tão grandes nações guerreiras havia subjugado o poder persa. 10. Ora, Dário nos acusou, e aos eretrienses, de havermos conspirado contra Sardes. E sob esse pretexto enviou 500.000 homens em barcos e em transportes de carga, e em 300 navios de guerra, sob o comando de Dátis, a quem ordenou levar prisioneiros à sua presença, os eretrienses e os atenienses, caso quisesse conservar sobre os ombros a cabeça. Dátis fez-se a vela para a Erétria, cujos moradores eram então considerados os mais notáveis e belicosos de toda a Hélade. E embora fossem de número não pequeno, ele os submeteu em apenas 3 dias, para que ninguém pudesse fugir. Esquadrinhou todo o país do seguinte modo: chegados à fronteira da Erétria e estendendo-se de mar a mar, os seus soldados se deram as mãos e percorreram todo o território, para depois poderem dizer ao rei que ninguém havia escapado. Com igual propósito, partiram da Erétria para Maratona, convencidos de que não poderiam deixar de pôr o jugo aos atenienses, tal como haviam feito com os habitantes de Erétria. Haviam levado a cabo o primeiro empreendimento e iniciado o segundo, sem que nenhum dos helenos saísse em socorro dos eretrienses, nem ainda dos atenienses, com exceção dos lacedemônios, que, aliás, só chegaram um dia depois do recontro. Todos os outros, tomados de pavor, se puseram na encólha, considerando-se felizes por haverem escapado do perigo do momento. O conhecimento desses fatos permitirá julgar o valor dos homens que receberam em Maratona o embate do exército dos bárbaros. Castigaram o orgulho da Ásia e foram os primeiros a vencer os bárbaros e a erigir os troféus da vitória, demonstrando com isso aos outros povos, pela primeira vez, que não eram invencível o poder dos persas e que o número e a riqueza cedem diante do valor. Por isso mesmo, afirmou que aqueles homens não foram pais apenas de nossos corpos, mas também da liberdade, tanto da nossa como da de todos os habitantes deste continente. Foi com os olhos fixos nesse exemplo que mais tarde os helenos se aventuraram a travar batalhas por sua liberdade, discípulos que foram dos heróis de Maratona.
11. A esses, portanto, é de justiça consignar o primeiro lugar em meu discurso. O segundo caberá aos que tomaram parte na batalha naval de Salamina e de Artemísio, e dela saíram vencedores. A seu respeito, muito haveria que dizer. Os assaltos que sustentaram em mar e em terra, e como souberam defender-se. Referir-me-ei apenas ao que me afigura o seu maior título de glória, o de terem completado o grande feito dos homens de Maratona. Em verdade, os soldados de Maratona só haviam demonstrado aos helenos que em terra era possível repelir os bárbaros, poucos contra muitos. Mas com os navios, a coisa não era clara, pois os persas sempre foram tidos como invencíveis no mar, pelo número e riqueza, habilidade e força. Nisso consiste o grande merecimento dos homens que se bateram no mar. Desfizeram o terror de que ainda estavam tomados os helenos. Eles ensinaram a não mais temer a multidão de navios de guerra e de soldados. Os demais helenos aprenderam tanto com uns como com outros, com os homens que lutaram em Maratona e com os que se bateram em Salamina, na batalha campal e na marítima, e se habituaram assim a não temer os bárbaros. 12. Como terceiro feito, pela causa da liberdade dos helenos, em número e valor dos combatentes, mencionarei o de Plateia, levado a cabo pelos lacedemônios e os atenienses coligados. Por eles foi repelida a maior e a mais terrível investida. O valor de que então deram prova é devidamente exaltado por nós neste momento, como também o será pelas gerações por vir. Porém, até mesmo depois desse feito, tendo corrido a notícia de que o grande rei pretendia desfechar novo ataque contra os helenos, ficaram do lado dos bárbaros muitas cidades helênicas. É de justiça, portanto, mencionar também os que puseram o remate na obra de libertação iniciada pelos primeiros, com expulsarem os bárbaros e deixarem os mares limpos deles todos. Foram exatamente os que tomaram parte na batalha naval do rio Erimedonte. Empreenderam a campanha contra Cipro e se fizeram à vela para o Egito e outras localidades. Será justo que nos lembremos deles e que lhes penhoremos nossa gratidão por haverem levado o rei a mostrar medo e a pensar na própria salvação, deixando assim de maquinar a perda dos helenos. 13. Essa guerra foi sustentada até o fim por toda a cidade, no seu próprio interesse e no dos demais povos da mesma língua, contra os bárbaros. Alcançada a paz e havendo a cidade conquistado tamanha honra, experimentou ela o que sói passar-se com quem é bem-sucedido em qualquer cometimento. Primeiro o ciúme e depois do ciúme a inveja, do que resultou vir a ficar nossa cidade, sem o querer, em estado de guerra declarada contra os demais helenos. Iniciadas as hostilidades, nossos concidadãos se bateram com os lacedemônios em Tanagra, em defesa da liberdade dos beócios. Tendo ficado duvidoso o reencontro, decidiram-no os acontecimentos posteriores. Os lacedemônios se retiraram, abandonando os beócios, que eles tinham vindo socorrer, enquanto os nossos, decorridos 3 dias, depois de vencerem em Enófitos, reconduziram com justiça à pátria os que haviam sido injustamente exilados. Depois da guerra dos persas, foram esses os primeiros que lutaram contra helenos, por causa da liberdade dos helenos, havendo confirmado o valor próprio e libertado os que eles tinham ido socorrer.
foram os primeiros a ser honrados pela cidade, com receberem sepultura neste monumento. Depois disso, generalizando-se o conflito e tomando parte nele, todos os helenos, que devastaram nosso território e deram a nossa cidade paga e merecida, venceram-nos os nossos numa batalha naval e capturaram em Esfageia os chefes lacedemônios. Podendo destruí-los, pouparam-lhes a vida. Deixaram-nos em liberdade e firmaram paz, por serem de opinião que a guerra contra povos da mesma origem só deve ser sustentada até a vitória, para que não venham a sacrificar as dissensões particulares qualquer cidade da comunidade helênica, ao passo que, contra os bárbaros, deve ser prosseguida até a destruição final. Merecem, por conseguinte, nossos elogios os homens que levaram a cabo essa guerra e aqui se encontram sepultados, por haverem demonstrado que se alguém contestasse que na precedente guerra contra os bárbaros não tinham sido os atenienses superiores a todos, parecia de fundamento semelhante dúvida. Provaram então, com a vitória sobre toda a Hélade, sublevada e a captura dos chefes dos demais helenos, que eram capazes de vencer isoladamente aqueles com quem se tinham aliado na guerra contra os bárbaros. 14. Depois dessa paz, seguiu-se inesperadamente uma terceira guerra, de grande violência, em que pereceram muitos bravos que aqui se encontram sepultados. Muitos tombaram na Sicília, depois de haverem erigido inúmeros troféus, em prol da liberdade dos leontinos, em defesa dos quais se haviam transportado para aquela região por força de juramento interior. Como, porém, em virtude da distância, viu-se em dificuldade a cidade para enviar reforços. Caídos em desgraça, tiveram de reverenciar a luta, os mesmos a respeito dos quais até os próprios adversários e inimigos espalhavam maior fama de cordura e valentia do que fazem os inimigos entre si. Muitos pereceram no reencontro naval do Helesponto, depois de haverem tomado, num único dia, todos os barcos inimigos e de terem vencido muitos outros. Quando falei no caráter terrível e inesperado desse conflito, queria referir-me ao fato de ter ido tão longe a inveja dos demais helenos contra nossa cidade, que não se correram de entrar em confabulação com o rei inimicíssimo que eles próprios, juntamente conosco, haviam expulsado, mas que agora, separadamente, foram buscar um bárbaro contra helenos, fazendo desse modo convergir contra nossa cidade a força reunida dos helenos e dos bárbaros. Foi nessa conjuntura que se manifestou em toda a sua pujança o poderio e a virtude da cidade, quando já a consideravam perdida e interceptada sua esquadra em Mitilene. Em 60 navios vieram em seu auxílio, por eles mesmos tripulados, cidadãos de reconhecido esforço e valentia, os quais venceram os inimigos e libertaram os amigos, vítimas, porém, de um fado desditoso. Aqui repousam sem terem sido retirados do mar. Cultuemos-lhes perenemente a memória e façamos o merecido elogio de todos eles. Seu valor assegurou-nos a vitória, tanto nessa batalha naval como no resto da campanha. Graças a eles, nossa cidade adquiriu a fama de nunca poder ser vencida, nem mesmo por todos os homens. E com razão, pois só fomos vencidos por nossas próprias dissensões, não pela força de ninguém. Invencíveis diante dos nossos inimigos, conservamo-nos até hoje. Nós mesmos, entre nós, é que temos sido vencedores e vencidos. Voltando à tranquilidade
e firmada a paz com os inimigos de fora. De tal modo foi conduzida entre nós a guerra civil, que se fosse destino dos homens viver sempre em discórdia, ninguém poderia desejar para a sua cidade uma doença diferente. Como foi moderado e fraternal, e contra a expectativa dos demais helenos, o encontro dos homens do Pireu e dos da cidade, e com que moderação foi dirigida a guerra contra os tiranos de Eleusis. A razão de semelhante procedimento não é outra senão a do verdadeiro parentesco, que dá nascimento a uma amizade duradoura, não apenas de palavras, porém de atos, fundada na comunidade de origem. Em ocasiões como a presente, precisamos lembrar-nos dos que, de parte a parte, perderam a vida nesta guerra e conciliá-los na medida de nossas forças, por meio de orações e sacrifícios, dirigindo preces aos que têm poder sobre eles, visto já nos termos reconciliado, pois não foi por malícia ou odiosidade que se desviaram, mas por simples desdita. Disso mesmo nós outros, que estamos vivos, damos testemunho, pertencentes à mesma raça, perdoando-nos mutuamente tudo o que fizemos e tudo o que nos fizeram sofrer. 15. Depois disso alcançou paz geral. A cidade manteve-se tranquila, perdoando aos bárbaros, que haviam retribuído com mão larga os danos dela recebidos. Porém, indignada contra os helenos por lembrarem-se da maneira que haviam pago benefícios anteriores, como se aliarem aos bárbaros, privarem-na de seus navios, os mesmos barcos a que deviam a salvação, e demolirem os muros com que havíamos evitado que fossem demolidos os deles. Por isso, tomou a cidade a resolução de não socorrer os helenos que viessem a ser submetidos por outros helenos ou pelos bárbaros. E assim, de fato, procedeu. Enquanto nos encontrávamos com essa disposição de espírito, imaginaram os lacedemônios que nós, campeões da liberdade, estávamos abatidos e que era do seu interesse submeter os outros povos, o que logo passaram a pôr em prática. 16. Mas por que alongar-me sem necessidade? Não datam de muito tempo, nem de época anterior à memória dos homens, os acontecimentos que passarei a recordar. Todos nós sabemos quão abatidos em sua aflição apelaram os principais helenos para a proteção de nossa cidade, argivos, beócios e coríntios. E o que há de mais divino, o próprio rei, em sua perplexidade diante da nova direção dos acontecimentos, chegou à conclusão de que só poderia encontrar salvação na própria cidade que ele com tanto empenho em tentar destruir. Pois o certo é que, se alguém quiser com fundamento formular qualquer acusação contra nossa cidade, a única coisa de que a poderiam culpar é de sempre ter se mostrado compassiva e pronta a socorrer os fracos. Por isso, nessa ocasião, não pôde revelar obstinação, nem persistir no propósito que a si mesma impusera, de não sair em socorro de nenhum povo oprimido que lhe tivesse causado alguma injúria. Porém, deixou-se abrandar e prontificou-se a auxiliá-los. Graças à sua intervenção, livrou da escravidão os helenos, que livres continuaram até o dia em que a si próprios se escravizaram. Porém, não se atreveram a levar socorro ao rei, por respeito aos troféus de Maratona, Salamina e Plateia, mas permitiu que exilados e voluntários o fossem socorrer, ajuda que, na opinião de todos, foi decisiva. Havendo levantado seus muros e construído navios, ficou na expectativa da guerra e se vira obrigada a aceitar, a favor dos pários e contra os lacedemônios. 17. Esse ano-se o rei de nossa cidade,
ao verificar que os lacedemônios tinham desistido da guerra no mar e, desejando desobrigar-se conosco, exigiu a entrega dos helenos do continente que os lacedemônios lhe haviam anteriormente cedido, condição indispensável para continuar como nosso aliado e de nossos companheiros de campanha. A recusa de nossa parte lhe forneceria o pretexto procurado para a deserção. Mas enganou-se com relação aos nossos aliados, pois estes concordaram com a entrega postulada. Os coríntios, os argivos e os beócios, e bem assim os demais confederados, confirmaram sob juramento que entregariam os helenos do continente, mediante pagamento a combinar, tendo sido nós os únicos, e não nos atrevemos a ceder-lhes, nem a prestar juramento. Se os sentimentos de nossa cidade são tão generosos, independentes, tão firmes, sadios e por natureza hostis ao bárbaro, é que somos helenos puros, sem a menor mescla de bárbaro. Entre nós não vivem descendentes de Pelopes, de Cádimo, de Egito, de Dânao e de tantos outros bárbaros por natureza, e helenos pela lei. Como helenos puros aqui vivemos, não como mestiços de bárbaros. Daí o ódio estranhado, e nossa cidade vota a tudo o que é estrangeiro. Desse modo tornamos a ficar isolados por nos termos recusado a praticar o ato ímpio e vergonhoso de entregar helenos aos bárbaros. Voltamos assim à mesma situação de nossa anterior derrota. Mas com a ajuda de Deus, chegamos ao fim da guerra em melhores condições, pois ao terminarem as hostilidades, conservamos não apenas os navios e nossos muros, como as próprias colônias. A tal ponto, até mesmo os inimigos se alegraram por se verem livres da guerra. Perdemos nessa pugna muitos cidadãos prestimosos, em Corinto, devido à desvantagem do terreno, e em Lequeu, por força de traição. Valorosos também foram os que libertaram o rei e expulsaram do mar os lacedemônios. Faço-vos lembrados deles todos. Compete-vos secundar-me no elogio e na glorificação desses varões insignes. 18. Foram esses os feitos dos homens que aqui repousam, e de todos os outros que morreram em defesa da cidade. São muitos, sem dúvida, e grandiosos os atos mencionados. Porém, mais numerosos ainda, e mais sublimes, são os que o deixaram de ser. Muitos dias e muitas noites ainda seriam insuficientes para tudo contar. Em lembrança deles cumpre, agora, a seus descendentes concitar, a todos, como na guerra, a não desertarem das fileiras dos antepassados, nem a cederem terreno, por falta de coragem. Eu mesmo, filhos desses varões preclaros, assim como vos exorto hoje, e o farei no futuro, onde quer que vos encontre. Então deixarei de vos lembrar e de exortar-vos a vos tornardes tão excelentes quanto possível. Neste momento, só me compete dizer o que vossos pais nos incumbiram de transmitir aos que ficavam. No caso, de virem eles a sofrer algo, no momento em que partiram para enfrentar o perigo. Vou, portanto, repetir-vos o que deles mesmos ouvi, e o que eles próprios vos diriam com satisfação neste momento. Se lhes fosse dado tal poder, com base no que então falaram, tereis de imaginar que ouvis deles mesmos quanto agora vos disser. Expressaram-se da seguinte maneira. 19. Filhos, a prova de que descendeis de pais excelentes, temo-la na presente cerimônia. Conquanto pudéssemos continuar vivos, porém sem honra, preferimos morrer dignamente a lançar opróbrio sobre vós e vossos descendentes.
e a envergonhar nossos pais e todas as gerações anteriores, persuadidos de que não merece viver quem macula os seus, e que uma pessoa nessas condições não será amada pelos homens nem pelos deuses, tanto na terra como embaixo da terra, e depois de morto. Por isso, lembrai-vos sempre de nossas palavras. E tudo o que fizerdes, fazei-o com mira na virtude, na certeza de que sem ela todas as aquisições e todos os empreendimentos são vergonhosos e nocivos. Pois a riqueza não confere brilho a quem a possui com covardia, mas dono é dela para os outros do que para si mesmo. De igual modo, a beleza e a força física, quando casam de encontrar-se no indivíduo covarde e sem valor, não lhes são de vantagem, mas prejudiciais, porque emprestam maior relevo a seu possuidor e tornam manifesta a covardia que lhe é própria. Todo conhecimento dissociado da justiça e das demais virtudes é apenas astúcia, não sabedoria. Por tudo isso, que seja vosso primeiro e último cuidado, sempre e de todos os modos, procurar ultrapassar-nos e a nossos maiores, com o brilho de vosso nome. Se não for assim, ficai sabendo que se vos sobrepujarmos em virtude, é vitória vergonhosa, ao passo que é ventura a derrota, se viermos a ser vencidos nesse terreno. O melhor modo de sairmos vencidos da compta e ficardes vencedores é vos precaverdes para não abusardes da fama de vossos antepassados, nem malbaratá-la, sabendo muito bem que não há nada tão vergonhoso para quem quer que faça bom conceito de si mesmo, do que esperar ser honrado pela fama de seus antepassados e não pelo merecimento próprio. A honra dos pais constitui, para seus descendentes, um belo e magnífico tesouro. Porém, dilapidar um tesouro de dinheiro ou de honrarias sem transmiti-lo aos descendentes, sobre ser vergonhoso, é indigno de homens, por denotar pobreza, de bens e de reputação. Se viverdes de acordo com essas máximas, como amigos sereis recebidos por amigos. Quando a hora do vosso destino vos trouxer para aqui, mas se não nos atenderdes e vos revelardes incapazes, ninguém vos dará as boas-vindas. Transmite isso às crianças. 20. Quanto a nossos pais, os que ainda forem vivos, e nossas mães, será preciso exortá-los sempre a suportar do melhor modo possível a desgraça, no caso de serem atingidos por ela, e a não se entregarem a lamentações. Nenhum deles precisa de quem lhes aumente o sofrimento, pois basta a desventura que os atingiu. Pelo contrário, para curá-los e mitigar-lhes a dor, será conveniente lembrar-lhes que os deuses atenderam a melhor parte de suas súplicas. Em verdade, não lhes pediram que seus filhos vivessem eternamente, mas que fossem bons e ilustres, o que de fato obtiveram o maior dos bens. Pois não é fácil para um mortal obter
que tudo lhe corra na vida de acordo com seus desejos, suportando com coragem a desgraça. Serão considerados pais verdadeiramente dignos de filhos corajosos, e dignos deles nesse particular. Vindo, porém, a sucumbir, farão nascer a suspeita de que não são nossos pais, ou que os nossos paneguiristas não falaram a verdade. A alternativa inadmissível a eles principalmente é que compete exaltar-nos com sua conduta, para que aos olhos de todos se revelem como homens de verdade e pais de homens. Não é de hoje que passa por ser muito feliz a máxima: nada em excesso. Está realmente muito bem formulada. Quem faz depender de si mesmo, senão tudo, quase tudo, o que contribui para a sua felicidade, e não se prende a outra pessoa, nem se modifica de acordo com o bom ou o mau êxito de sua conduta. Está, de fato, preparado para a vida. É sábio, na verdadeira acepção do termo, corajoso e temperante, quer venha a adquirir riqueza e filhos, quer venha a perdê-los. Tanto mais de acordo com o provérbio se mostrará, pois não revelará nem alegria, nem tristeza em excesso, porque sabe confiar em si mesmo. É assim que queremos que os nossos sejam, e o desejamos e pedimos. E é assim que nos mostramos neste momento, sem nos lamentarmos, nem em excesso temermos, caso tenhamos de morrer nesta conjuntura. Por isso, pedimos a nossos pais e a nossas mães que se mantenham com essa mesma disposição de espírito, certos de que não é com lamentações e choro que se nos tornarão mais agradáveis. Pelo contrário, se os mortos conservam algum conhecimento dos vivos, maior desprazer não poderiam causar-nos do que, maltratando-se e agravando em excesso a sua desdita. Porém, só nos proporcionarão alegria se procurarem aliviar o pesadume e se mostrarem moderados. Pois nossa vida vai ter o mais belo fim que os homens poderiam desejar, não merecendo nós, portanto, ser lastimados, porém glorificados, se passarem a cuidar de nossas mulheres e de nossos filhos e a alimentá-los, desviando para esse lado sua atenção. Mais facilmente esquecerão o infortúnio próprio e viverão por maneira mais bela e nobre, para a satisfação de todos nós. É o que tereis de dizer da nossa parte aos que nos são caros. Quanto à cidade, preferimos recomendar que cuidem, em nosso lugar, tanto de nossos pais como de nossos filhos, educando decentemente uns e alimentando por modo digno os outros na velhice, apesar de termos certeza de que, embora não exortássemos nesse sentido, ela cuidaria de todos como convém. 21. Foi isso, pais e filhos dos que morreram, que eles nos recomendaram, que vos disséssemos e que ora vos transmito com a maior fidelidade possível. De minha parte, conjuro em nome deles os filhos a imitar os pais, e estes a não se preocuparem com sua sorte, porque nós alimentaremos vossa velhice, tanto em público como em particular, e em vós cuidaremos onde quer que um de nós venha a encontrar qualquer parente dos que aqui repousam. Quanto à assistência que a cidade presta, conhecê-la muito bem, e a maneira por que promulgou leis referentes
aos cuidados dos filhos e pais dos mortos na guerra. A mais alta autoridade recebe a incumbência especial de zelar, particularmente deles, para que os pais e as mães dos mortos não venham a sofrer injustiças. Quanto aos filhos, ela mesma promove a sua educação e se esforça ao máximo para que não cheguem a sentir a orfandade. Fica no lugar do pai enquanto eles são crianças, e depois de se tornarem homens, fá-los entrar na posse de seus bens, envergando uma armadura completa, e memora-lhes a conduta dos pais, entregando-lhes em mãos o instrumento do valor paterno, sobre ser também penhor de bom augúrio iniciar a direção energética do lar paterno, adornado de armas. Com relação aos mortos, nunca deixa a cidade de honrá-los, celebrando todos os anos publicamente, para todos em conjunto, as mesmas cerimônias, que em particular são feitas para cada um, além de instaurar competições ginásticas e equestres, e concursos musicais de toda a espécie. Assim, de fato, para o morto, ela fica no lugar do filho e herdeiro, com relação ao filho, no lugar do pai, em relação aos pais e demais familiares, no de tutor, cuidando a um tempo e sem descanso deles todos. Considerando tudo isso, é que deveis suportar com resignação o infortúnio, o que constitui a melhor maneira de vos tornardes mais queridos dos mortos e dos vivos, e facilitar os cuidados que tendes de dar e receber. E agora, uma vez que vós todos e os demais já lamentastes os mortos em comum, tal como a lei o determina, retirai-vos. 22. Esta é a oração Menexeno da milesiana Aspásia. Menexeno, por Zeus Sócrates, essa Aspásia é muito feliz, porque, sendo mulher, foi capaz de compor semelhante discurso. Sócrates, se não acreditas no que eu disse, acompanha-me e poderás ouvir tudo isso dela própria. Menexeno, já me encontrei muitas vezes com Aspásia, Sócrates, e sei muito bem quanto ela vale. Sócrates, como assim? Não a admiras e não lhe ficas agradecido por este discurso? Menexeno, como não, Sócrates? Sou muito agradecido a ele ou a ela, ou a quem quer que tu tenha comunicado, mas principalmente a ti, que me reproduziste. Sócrates, está bem, porém não me traias. Caso queiras que te repita em novas oportunidades muitos outros excelentes discursos políticos de sua autoria. Menexeno, tranquiliza-te e não te trairei, contanto que mos repitas. Sócrates, falo-ei sem falta.